Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Pode com Elas. Pois é, estamos de volta e aqui na temporada 2, no episódio 1, nós vamos falar sobre o papel da intuição, ok? Então, já sabem, se chegaram até aqui, não se esqueçam de partilhar, de gostar, de subscrever o canal e ativar o sininho, que é para vocês receberem todas as notificações sempre que nós publicarmos um vídeo. Nós não somos muito chatas, gente, só há um vídeo por semana, por isso já sabem. E quem nos está a ouvir no Spotify ou noutra plataforma de podcast, nos ouvir, não é? Nós falamos sempre em ver porque estamos aqui também no YouTube. Eu peço desde já desculpas, estou assim com uma aparência um bocadinho esquisita, que isto da sinusites veio cá atacar e com começar na boca, espero que vocês tenham o vosso chazinho e desfrutem desta conversa sobre o papel da intuição. Hoje então vamos começar com o papel da intuição e vocês não reparem nesta disparidade porque a Liliana parece que está no Polo Norte e parece que eu efetivamente estou no Brasil. Contudo, houve aqui uma mudança de cidade, ela está no Porto, eu mudei para o Algarve, é por isso que eu até já estou mais morena, que é uma coisa impensável. Foi o que nós dissemos no início, que ela está toda encasacada e eu até pensei em vestir um blazer que era tipo, vamos aqui amenizar as situações. Mas Eu não, acho que tipo, está bom, acho que está bom, que é tá para bom. toda a gente, não é? Tipo, é para todos os gostos. Lá está, não foi só o podcast que mudou, nós fizemos esta paragem aqui de verão, por assim dizer, porque também vimos que as visualizações pararam. A Liliana tinha coisas para mudar e a vida obrigou-me a mudar, então pensámos, ok, não vamos estar aqui a forçar e fazer coisas à pressão, vamos parar um pouquinho e quando voltarmos, voltarmos em alta. E foi assim que nós fizemos e como podem ver as mudanças são imensas, até o cenário da Lili mudou, eu não foi só o cenário, foi a casa, a cidade, inclusivamente. Então pronto, com o intuito nós agora, lá está, nós ouvimos a nossa intuição e mudamos. E é precisamente disso que nós queríamos falar, é do papel da nossa intuição. E porquê? Porque as pessoas quando ouvem falar de intuição pensam que só algumas pessoas é que têm intuição e que é uma coisa do além e que ninguém sabe de onde é que vem e para que é que serve. Mas eu vou-vos contar um segredo, a intuição toda a gente tem. Eu queria, foste rápido, eu queria fazer aquela parte do né, 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 né. Gente, tinha que fazer isto, não A é? intuição toda a gente a tem. É verdade que há pessoas que têm mais facilidade de acesso pela sua própria natureza, mas todos a temos e todos, se nós quisermos e nos equilibrarmos, qualquer um de nós consegue ter acesso a essa intuição. Quem Porque é que não viu, pode ver, desculpa interromper, quem não viu pode ver o episódio em que falámos de energia feminina e energia masculina, porque a energia feminina ajuda muito a acedermos à nossa intuição, não é? Continua também. exatamente era isso que eu queria dizer, no sentido em que, porque é que há pessoas que não têm acesso à intuição? Basicamente, nós temos o nosso corpo humano e o nosso corpo humano é todo feito da mesma maneira, ou seja, todos temos as mesmas ferramentas. Mas há pessoas que estão mais no ser e no pensar, coisas muito ligadas ao masculino. Normalmente as pessoas que estão no ser e no pensar dificilmente escutam a intuição porque são lógicas e são ativas. As pessoas que normalmente têm mais acesso à intuição são pessoas que estão mais no sentir e no intuir. São mais ligadas aos sentimentos e à energia e à espiritualidade e por isso têm mais acesso a ela. Mas lá está, todos nós temos estas 4 energias em nós. Se nós conseguirmos nos equilibrar, conseguiríamos ter acesso à nossa intuição. E muito importante dizer que nós podemos trabalhar isso, não é, gente? Nós hoje já vamos trazer aqui boas notícias, não é assim, ok, então eu tenho mais energia masculina, pronto, olha, fodeu, não posso mais trabalhar isto. Pode sim. Claro que podem, até porque eu e a Liliana temos imensa energia masculina e trabalhamos com a nossa intuição ou a nossa espiritualidade, que lhe queiram chamar. Traz-nos alguns problemas ter energia masculina a mais, claro que traz, porque nós somos meninas, não é? Mas não é algo que seja irreversível, porque é como se costuma dizer, nas mulheres a energia que vem ao de cima é feminina e a masculina suporta. Quando são homens,
é ao contrário, a energia masculina vem ao de cima e a feminina suporta. Todos nós temos essas energias, tanto é que há homens que têm energia feminina a mais. E está tudo certo, é tudo completamente trabalhável, só que qual é a desvantagem de nós mulheres termos energia masculina a mais? É o cansaço. A maior parte das mulheres que vocês conhecem que estão em certo ponto de frustração, que se olha para elas e estão sucessivamente cansadas, são aquele tipo de mulheres que têm energia masculina a mais, que fazem tudo e mais alguma coisa e não param para respeitar a própria natureza, para se dar ao luxo de apenas existir, por assim dizer, intuir e sentir. Não há problema de nós sermos mulheres ativas, só que temos que dar espaço ao nosso feminino. E a Thelma e eu vínhamos a falar sobre isso, não é? E aqui a mulher-homem teve mal no fim de semana, o que é que ela faz? Lá está, fui para o sofá e não fiz nada. E às vezes nós temos, eu acredito que desse lado estejam muitas mulheres a pensar assim, isso sou eu, não é? Tipo, eu tenho que estar sempre a fazer alguma coisa. E muitas vezes, quando nós estamos nesta energia masculina, que queremos sempre fazer, reparem se não é porque vocês têm alguma coisa que realmente têm que olhar, mas vocês não querem, ok? É porque é muito doloroso ou porque daria muito trabalho para compor, digamos assim, falhou uma palavra, essa questão, olhar para ela, tentar resolver, ok? Mas muitas vezes quando é essa a questão, nós realmente temos que olhar para ela, ok? E o objetivo não é sempre manter-nos ocupados para que não possamos pensar em nada. O objetivo da vida, na realidade, é nós sermos em tudo, ok, gente? Isto é assim uma visão um bocado. Vocês vão dizer, mas isso é uma visão um pouco de empreendedora, mas eu acredito que encaixa em tudo na vida e a Thelma está aqui para me corrigir se eu estiver errada, que é, nós não temos que estar ocupados. Uma vida ocupada não quer dizer que eu fui produtiva, não é? Então eu tenho que ser produtiva em tudo o que eu faço, que é para eu ter mais tempo para mim também, não é? E, por exemplo, no teu caso, quando tu estás em energia masculina a mais e lá está, não ouves a tua intuição natural, tu ficas doente, ficas cansada. Ou seja, o teu corpo físico sente-se, eu é ao contrário. O meu corpo físico não se sente, sente-se é o meu psicológico. No sentido em que eu, quando estou com energia masculina a mais, eu por muito que me diga a mim mesma, ok, Thelma, respira fundo, relaxa, não precisas de ser nem fazer, podes por isso simplesmente existir. A minha cabeça não para. Porquê? Porque eu penso, mas eu tenho que fazer mais, eu tenho que produzir, eu estou a boicotar-me porque eu não estou a fazer coisas e estou bloqueada. E se calhar há mesmo momentos em que tu tens que estar bloqueada, em que tens que descansar. Aceitar, não é? Porque nós, tanto tu como eu e muitas mulheres que eu conheço, é produzir, fazer dinheiro, muito preocupadas monetariamente. Material mesmo, não é? Exatamente. E, por exemplo, eu, se sinto que não estou a produzir, ou se sinto que estou-me a boicotar, que às vezes estou, é normalmente quando estou em desequilíbrio com a minha energia masculina. E essa parte é muito interessante e diz, desculpa, eu interrompi-te. E lá está, às vezes, se calhar, porque nós associamos muito que o nosso bem-estar é o nosso equilíbrio material, e às vezes não é. E às vezes e eu vejo por mim, sobretudo por mim, nas coisas que estou a passar nos últimos tempos, em que eu tive que abdicar de muita coisa, felizmente, que eu estou muito feliz com isso, mas agora, tipo, a partir do momento em que eu abdiquei, mudei, e eu troquei a estabilidade que tinha por outra, quando cheguei à outra estabilidade que eu fugia, que eu percebi, ok, não estou assim tão mal, pelo contrário, até estou melhor. E depois as coisas começaram a fluir de outra maneira. Ou seja, Isto no mês 5, não é? Que incrível. tudo isto no mês 5, no ano 5, e no mês de setembro é mês 9, por natureza. No mês. Eu falei disso na live que fiz com a Marina, da Dama de Espadas, e depois realmente tudo começou a acontecer na vida, e por isso às vezes nós bloqueamos, estamos muito mentais em vez de deixar fluir, nós mulheres, e depois quando eu finalmente, ok, vou libertar, e as coisas começaram a acontecer, eu percebi que é aqui que eu tenho que estar, e eu queria resistência. E ainda antes de nós começarmos a live, eu estava a falar com a Liliana, e as coisas
ela pode confirmar, alinharam-se automaticamente, fluíram sem esforço nenhum, porque eu já tinha feito muito trabalho para trás e o meu trabalho energético, o meu trabalho terapêutico já tinha fluído resultados, só que eu estava a criar resistência. Sem dúvida. E aí, Liana, também lhe acontece exatamente a mesma coisa, em que tu às vezes sabes que tens que fazer as coisas, mas parece que não aceitas. Às vezes, quando nós temos energia masculina a mais, nós mulheres, criamos essa resistência. Sim, vou só fazer uma correção. A Telma diz sempre live, é o podcast, tá, gente? Não. Não faz mal, não faz mal. Era só para dizer, para as pessoas não ficarem confusas, mas aquilo que eu ia dizer lá atrás era, se nós, isto é tudo muito bonito, gente, e lá está, a Telma e eu já vimos aqui a trabalhar há alguns anos nestas questões, e é uma questão que eu costumo dizer, e até gosto desta coisa, que é nós vamos trabalhar a vida toda, tá? Nestes sentidos, porque há uma altura da nossa vida em que nós vamos estar com energia mais masculina, e ela também é precisa, ok? Mas é nós também sabermos equilibrar e sabermos também colocar quando é necessário, retirar quando é necessário, não é? Coisa que nós há uns anos atrás não sabíamos, não é, Telma? Por exemplo, em relações, eu hoje sei quando é o lugar do meu namorado atuar e não o meu, por exemplo, não é? E antes era impensável, até nós já tivemos uma conversa sobre isso, que é, então, mas se eu sei, eu consigo, não é? O mundo criou mulheres muito independentes, e isso é bom por um lado. Por outro, nós queremos fazer tudo, e nós não temos que fazer tudo, porque isto é tão interessante, e dava tipo conversa para muito tempo, porque nós queremos ser independentes, e que não precisamos de nada, etc. É como se isso tivesse tornado sabes, uma lei de que a mulher pode tudo, porque a mulher, e tanto o homem, não é? Tipo, ninguém precisa de ninguém. E isto é tão uma falsa ilusão, porque nós todos precisamos de toda a gente, porque mesmo, por exemplo, eu vou falar aqui na base de pessoal e de negócio. No negócio, quando ele começa a crescer, nós precisamos de pessoas também para nos ajudar, não conseguimos fazer tudo sozinhos. Porque se fizermos tudo sozinhos, o trabalho não será entregue com excelência. E nós ficamos sobrecarregados. Na relação é igual. Eu posso. Há aquelas pessoas que têm aquela coisa tipo, não faz mal, não me amares mais, eu amo pelos dois. Tipo, bullshit. Depois fica sobrecarregada, depois tem depressões. E a questão aqui é: nós somos tão idiotas, desculpando o termo, o ser humano é muito idiota, que acredita nesta falsa ilusão de que pode fazer tudo sozinho, vive isso e depois vai reclamar porque sobra tudo para ele. Amiga, lá está. Eu vi aqueles posts que eu te mandei e também partilhei no meu Instagram, que nós criamos um feminino forte, mas ao mesmo forte desequilibrado, e não temos consciência que o masculino está doente. E muito nós julgamos os homens porque eles são de certa e determinada maneira, mas nós não nos preocupamos, e quando digo nós, não é nós mulheres, nós sociedade, em tentar perceber porque é que eles estão doentes, e não fizemos isso, nós fortalecemos a mulher, e felizmente ainda bem que o fizemos, porque eu também tenho noção que a nível de contexto histórico algum fortalecimento tinha que acontecer por causa da geração das nossas avós, mas nós curamos o feminino, estamos a curar o feminino, mas nunca nos preocupamos em curar o masculino. Ou seja, se algum homem nos estiver a ouvir, por favor, preocupem-se aqui em arranjar uma solução para os homens, porque mulheres curam mulheres, e não é que uma mulher não possa curar um homem, mas nós não vamos curar uma coisa que nunca passamos por lá. Então há aqui uma necessidade, talvez, de vamos entender um pouco mais o homem, porque é impossível ser uma natureza tão negativa como nós a pintamos. Da mesma maneira que há o sagrado feminino, há o sagrado masculino, e ele desde há séculos para cá, que ele não é tratado da maneira correta. E eu sempre disse, a Liliana está sempre a referir esta frase a mim, e porque efetivamente é algo que eu acredito que é, acho que os homens se vão curar quando todas as mulheres estiverem curadas. Mas isso é errado, vamos tentar fazer o trabalho conjunto. O Rui Estrela, não é? Desculpa, acho que é Rui Estrela que ele se chama.
o companheiro da Inês Gaia. E ele faz um excelente trabalho de sagrado masculino, e aquela coisa que tu me mandaste, eu já não sei, não me lembro do nome da conta, mas... Não, era da Rosalie qualquer coisa. A Rosalie também é consteladora familiar. Ok. E não acho que ela viu aquele texto, porque efetivamente se identificou com ele, mas não tem a ver com a página dele. Mas deixa ver se eu encontro aqui, que eu vou-vos dizer onde está. Mas quem quiser, Rui Estrela, lá está. E ele vai até fazer, não sei exatamente quando, mas haverá brevemente um retiro. O post que eu estou a falar é da Prof. Rosalie Silva. Ela é consteladora, mas pronto, aborda vários temas. Nós agora focamos nestes dois contextos da energia masculina e da energia feminina, porque lá está muito ligada à intuição. Porque é que se calhar os homens são menos intuitivos? Lá está, porque não estão em equilíbrio com a energia deles. E nós às vezes também não somos tão intuitivas porque não estamos em equilíbrio com a nossa energia. Porque é que a intuição, o que é a intuição? Se formos ver bem, a intuição é um palpite. E como é que nós temos acesso a esses palpites? Normalmente, se formos a ver a nível energético, está muito associado ao chakra do terceiro olho, é o chakra da coroa, porque é o que estão mais ligados com a nossa energia. Mas, basicamente, de uma forma mais ampla, a nossa intuição é um conjunto de informações que foi apanhada à nossa volta, que são informações que nós às vezes nem percebemos que apanhamos e basicamente ficam guardadas no nosso subconsciente. Como é que eu vou-te explicar isto? Eu consigo perceber, mas eu quero tentar explicar isto de uma maneira, traduzir isto em palavras. Foi o meu avô e teu. Espera aí, não... mas eu vou tentar explicar isto de uma maneira mais lógica, que é basicamente é quando nós temos a nossa visão periférica, nós não estamos a olhar para um sítio em concreto, mas apanhamos informação à nossa volta. E é exatamente isso que acontece com o nosso campo energético, com o nosso campo de percepção. Então, há mil coisas a acontecer à nossa volta, e nós, de forma inconsciente, captamos coisas. E quando nós estamos em momentos em que a nossa intuição fala, é essa informação que está guardada no nosso subconsciente que palpita. E se calhar são em coisas que nós não nos lembramos que vimos, não nos lembramos que ouvimos, mas ela vem ao de cima. E há muita gente que diz que também pode ser intuição tipo ligada a coisas que passamos, sei lá, em vidas anteriores, ou informação que nós vamos buscar a sonhos e tudo mais, mas que isso vem ao de cima. Muitas das vezes diz que as pessoas que têm mais intuição são as pessoas que mais estudam. E em certa parte é verdade. Porquê? Porque elas adquirem muita informação, informação que às vezes nem têm consciência que têm, e depois ela vem ao de cima em vários contextos. Ou seja, a intuição é um conjunto daquilo que vimos, daquilo que sentimos, daquilo que temos na nossa percepção, mais a informação que vamos adquirindo. Por ser um conjunto de coisas que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, é por isso que toda a gente consegue trabalhar. Claro que, por exemplo, as pessoas que estão mais em fazer e em pensar, em ser lógicas, ignoram mil coisas que passam à sua volta e não param para estudar, para entender. Mas se elas começarem a ter esse equilíbrio e tirarem tempo para perceberem, ok, como é que eu me sinto, como é que isto me faz sentir, o que é que isto me quer dizer, há aqui um equilíbrio. Mas também digo já que também é muito negativo aquelas pessoas, e a Liliana que também, que se quiser comentar, que acho que ela lida com mais com isso do que eu, aquelas pessoas que estão só no sentir e na forma, depois não têm capacidade ativa sobre a própria vida. É que lá está, para tudo é preciso um equilíbrio. Se nós estamos só na parte espiritual, também não há um decorrer da vida terrena. E tudo bem que nós somos seres espirituais, mas somos seres espirituais a viver vidas terrenas. Se nós viemos, é porque temos que cumprir coisas aqui. Então vamos deixar de ser tipo aquelas pessoas flower power, em que estamos aqui respirar fundo, sentir e depois reclamar que a vida não anda. Se as pessoas querem ser assim, tudo bem.
mas depois não podem é tentar reclamar. Sim, está tudo bem ser de qualquer forma, gente. Nós não estamos aqui a dizer que alguém tem que mudar, simplesmente. Se vocês aceitaram esse eu, está tudo certo. Exato. Agora, se vocês não aceitam esse vosso eu, aí têm que fazer por mudar alguma coisa e pode ser, lá está, mudar essa parte. Por acaso, há bocadinho já ia abordar essa coisa que é nem o 8 nem o 80. Gente, eu sou alérgica, deve ser por eu ter muita energia masculina, mas eu sou alérgica. Eu também sei estar no sentir, já aprendi, ok? E eu concordo plenamente que nós devemos sentir, nós devemos utilizar a intuição e etc. Mas é tudo que é ver, ok? Ou seja, eu não vou estar só no meu, na minha energia masculina e só fazer, isso é errado e torna-nos doentes, ok? Doentes fisicamente, mas quando eu estou também só no sentir, só, não é? Tipo, vocês veem que a postura muda logo, não é? Quando eu mudo, para ver este switch, por acaso é engraçado porque já dá para mudar. Antes eu falava das pessoas que são mais que estão mais na energia feminina, mas não mudava de postura, agora já faço este switch. E vocês notam claramente a diferença, não é? Tipo, o fazer traz-nos aquela coisa, a agilidade, a dinâmica. Já quem está só no sentir, muitas vezes lá está, já fala de forma mais calma, mais tranquila. Eu não sei vocês, mas a mim dá-me sono, por exemplo, não é? E é isso que eu acho que eu e a Liliana nos identificamos muito com uma com a outra porque somos assim. E eu lá está. Quando as pessoas começam a falar assim e são pessoas muito, muito calmas, Deixa-me a mim, agressiva. hã? Deixa-me agressiva. A mim deixa-me agressiva, lá está. A pessoa se calhar é uma pessoa super calma, mas eu sinto sempre que é uma paz podre. E se calhar por simplesmente a pessoa é calma. Sim, sim. Não, É, depende. Eu acho que também dá para sentir quem realmente é e quem realmente está a viver aquilo dessa forma, a querer viver aquilo porque acha que é o certo. E aí há duas coisas, e então aí existe essa diferença, não é? Por exemplo, eu vejo uma série em que a atriz, muito provavelmente, está a fazer aquele papel. Eu não sei se ela faz assim, se ela fala realmente daquela forma, e até um certo ponto, ok, mas com o tempo aquilo começa a irritar, porque olha, é The Good Witch, se alguém quiser ver, aliás, não é The Good Witch, é Good Witch que se chama. E a série é muito gira, é muito fofa e traz muito esse conceito tipo do aceitar, não é? Tipo, do deixar ir, ela fala de muitos conceitos muito bons. Só que lá está, às vezes a Cassie, que é a personagem principal, que seria a tal bruxa, não é? Ela fala de uma forma muito tranquila. E assim, muito. Lá está, às vezes parece aquela coisa que é, sei lá, sonsa, sabem? No sentido de. Está bem. Tipo, eu detesto isto, pronto. Mas existem pessoas que realmente é o natural delas e está tudo bem, é a natureza. E nós também não vamos encaixar com toda a gente. Mas o que eu estava há bocadinho se referia e aquilo que nós queremos trazer realmente é se esse é o teu natural, está tudo bem. Agora, se tu estás a fazer uma coisa, eu provavelmente nunca vou falar assim, a menos que seja numa meditação, porque eu não posso falar como eu estou a falar numa meditação que eu vou acelerar a pessoa, não é? E o objetivo da meditação é desacelerar, ou seja, o contrário, não isso. Mas no meu normal eu não vou estar a tentar ser outra pessoa que eu não sou, não é? Então, se eu falo desta forma dinâmica, está tudo certo. E depois é não cair nos exageros. Então, eu não vou estar a fazer só no fazer, porque eu vou ficar doente, mas eu também não vou estar só no sentir, sentir, sentir. E acreditem que as pessoas ficam doentes também, muitas vezes de forma diferente. sim. No fazer dá doenças normalmente para nós pararmos, não é? Tipo, sei lá está uma gripe, qualquer coisa física. Na parte do sentir, quando nós estamos só desculpem, quando nós estamos só na intuição e não é tipo, eu intuo isto, eu intuo aquilo, dar-nos coisas psicológicas mesmo, normalmente. Mas também quando estás sempre no fazer, também está problemas psicológicos, mas é em contextos diferentes. Sim, é Tipo, diferente, é. esgotamentos, depressões muito grandes, porque
Estás sempre no fazer, estás sempre o que é que eu posso fazer a seguir. Ou seja, dá-te mais doenças relacionadas mais ao cansaço. E eu acho que quando estás no intuir, os problemas que te dá a nível psicológico são outros. No sentido, se calhar, coisas que há pessoas que eu acho que até têm alucinações. Estão em contextos diferentes da Distorção realidade. da realidade, completamente, sim, sim. E isto, gente, nós já falámos sobre o ser médium, não é? Todos somos, não é? Já falámos sobre isso. Quem não viu pode ir ver eu acho que até foi no último episódio da última temporada, por isso, quem quiser pode ir lá ouvir. E a questão é, quando nós estamos muito e desenvolvemos muito essa parte, lá está, tem que haver equilíbrio. Nós vivemos neste planeta, nós escolhemos viver uma vida terrestre, então temos que enraizar também, porque quando nós estamos só a flutuar, lá está, não é para este planeta, sabem? Se calhar num outro até estaria bem, mas aqui não. Então, nesta dimensão, é necessário também ter os pés assentes na terra, olhar para cima, mas ter os pés assentes na terra. Então, quando nós ficamos muito na outra coisa, nós alucinamos. E normalmente vocês veem essas pessoas que tinham um ótimo potencial, não é? Porque eram médiums incríveis, claro, eles desenvolveram ali super bem a intuição e tudo, mas começa a dar tilt, porque a pessoa não consegue. A realidade é que nós podemos ter o melhor dos dois mundos. Nós estamos numa fase que temos essa vantagem. Eu acho que a nossa geração é a geração que mais acesso ao conhecimento tem. É uma geração que mais condições de vida tem. É a geração que mais depressa enriquece, se assim quiser. Ou seja, nós estamos em vantagem em relação às últimas gerações. E nós temos tanto conhecimento hoje em dia, porque basta dar um clique no computador que aparecem livros na internet, aparece montes de informação, que nos permite desenvolver o melhor dos dois mundos. E nós nesta fase podemos desenvolver os melhores dos dois mundos. As pessoas só não aproveitam se assim não quiserem, porque o Conde Ferreira, que é o hospital psiquiátrico, está cheio de médicos, não está cheio de malucos. Ponto. Exatamente. Só que naquela altura era assim que se tratavam os médicos. Nós nesta fase, felizmente, já temos acesso ao tipo de ajudas, porque antigamente a psicologia era só psicologia clínica, ou seja, era naqueles trâmites e ponto. Hoje em dia já há pessoas que estudam psicologia, que utilizam terapias holísticas, que já não são tão quadrados e que nos podem ajudar de mil e uma maneiras. Nós temos neste momento o melhor dos dois mundos. As pessoas só não aproveitam se não quiserem. E eu não estou a dizer que é fácil, porque não é. É como a Aliana diz, a partir do momento em que tu começas a trabalhar é um caminho sem fundo. E às vezes nós sentimos que, Fónix, meu, já trabalhei tanto, ainda não chega, ainda não estou evoluída, ainda não aprendi o que é que tinha que aprender. Não, vais aprender até a hora da morte. Não é que seja um caminho fácil, mas é muito mais fácil do que aquilo que era antes. Então, tipo, não vamos chegar a um ponto da nossa vida e vamos nos sentar no sofá e dizer sou uma pessoa extremamente evoluída e em paz e a minha vida vai correr bem. Não vai acontecer. Porque a tua alma, quanto mais tu trabalhas, quanto mais fazes, mais desafios manda. Mano, é como se fosse a casca de uma cebola. Tu tiras a primeira camada, ótimo, já estás mais perto do centro. Mas vai sendo preciso retirar coisas e vão aparecendo sempre obstáculos. É ótimo quando tu sentes ao fim de um ano, 2, 3, 10, eu já não sou aquilo que era antes. Mas vão continuar a problemas. Problemas que não são problemas, que são questões para resolver. E não se iludam com aquelas pessoas que dizem que são super evoluídas e que nos dão a entender que está tudo certo. Sempre. Não, isso para mim é uma espiritualidade podre. Não está tudo certo sempre e as pessoas às vezes precisam de ser mais sinceras quando estão mal. Porque às vezes a sinceridade nesse aspecto ajuda as pessoas que estão mal e se sentem horríveis porque nunca se sentem bem. E também não se iludam que aquelas pessoas que são super bem-sucedidas financeiramente e profissionalmente, que estão completamente desligadas da espiritualidade e que não precisam disso. Porque também é mentira, porque a maior parte das pessoas que eu conheço de sucesso, sobretudo famosos, têm uma vertente espiritual muito grande, embora não falam dela. Agora já se começa a ouvir falar, mas até durante muito tempo não falavam dela porque era tabu. Então, comecem a fazer o vosso trabalho a nível espiritual e intuitivo e deixem de olhar para o lado.
porque as pessoas só mostram aquilo que lhes interessa, não mostram nem tudo de bom, mas também não mostram o que acontece de mal. Por isso, não tenham medo de começar, pura e simplesmente deem o primeiro passo. Não quero dizer que deem 3 passos de uma vez só, mas se derem meio passo já estão melhor que o que estavam ontem. Sem dúvida. E, gente, quando a Telma diz, nem tudo que nós não vemos tudo, é verdade. Nós vemos um fragmento da vida da pessoa lá no Instagram, ou onde vocês seguem as pessoas que vocês seguem, ok? Eu gosto muito da Cláudia, do Holística, a Cláudia Fonseca, acho que ela é incrível porque ela passa realmente tudo. De uma forma muito simples, porque quando a Telma diz nem toda a gente mostra tudo, também não é para vos incentivar a mostrar tudo. Eu já deixei de seguir contas que, gente, por favor, não é? Tipo, também não vão para lá colocar tudo. Nós não queremos a vida toda. Obviamente que nós também não queremos aquelas coisas a contar, historinhas, porque, não é? Nem vou falar aqui em nomes, mas porque está tudo certo, está tudo perfeito, está tudo bem, tipo, não, às vezes, sei lá, o meu filho cai, eu não tenho filhos, tá? Mas pronto. O meu gato teve mal no fim de semana, teve 4 ataques de epilepsia. Eu fiquei mal, como é óbvio. Estão a ver? Tipo, eu estava mal e ele teve mal. Eu disse: pronto, a vida está toda mal. Mas a grande magia nisto tudo, e eu acho que o que as pessoas ainda não entenderam, algumas, muitas já entenderam, é que às vezes vai estar mal e está ok estar mal. Essas situações fazem-nos pensar. Por exemplo, eu sei que eu tenho que aproveitar cada minuto com o Simba, porque o Simba é um gato doente, desde sempre foi, e um dia destes ele não vai estar cá mais. Sabem? Tipo, e se calhar há uns anos atrás, se me dissessem isso, eu ficava revoltada, não, porque os gatos vivem 16 anos, até 20, e por isso ele também vai viver e não sei o quê. E traz questões como, ok, mas e se o gatinho estiver a sofrer? Adormecer ou não? Sabem trazer todas essas questões e aí vai muito o que é que vem trabalhar? O amor incondicional. Porque, por exemplo, nós vemos, desculpa trazer isto, me lembrei-me agora, mas nós vemos, por exemplo, por mim e pelo meu namorado, e eu não estou a dizer que eu sou mais evoluída que ele, porque se calhar eu é que estou errada, mas ele disse, se o gatinho estiver a sofrer, obviamente que eu não quero isso para ele. Eu quero tê-lo aqui enquanto ele tiver uma vida boa. Depois disso, não, porque eu acredito que não seja para ninguém bom, humano, pessoa ou o gato, ter assim tantos ataques seguidos. Nós vemos nele, não é? Ele fica mal. Então, porque é que eu vou estar a fazê-lo passar por esse sofrimento, não é? E o Adão diz que não, tipo, que não tem coragem de dizer, ai, não, é para adormecer. Obviamente que a mim também me custa, não é? Mas se essas fossem as opções, nós estávamos só a falar de opções, o Simba para já está bem, não tivemos que fazer nada, mas estávamos a falar das opções e aí vê-se, não é? E esses momentos trazem realmente aqui momentos de reflexão, e quando nós vemos tudo como uma aprendizagem, não é? Nós podemos ter aqui essa evolução. Nunca, e lá está, depois a vida vem e mostra-nos outra coisa, tipo, aqui ainda tens que evoluir. O importante é, quando as coisas acontecem, é importante nós ligarmos o foda-se, por assim dizer, no sentido, ok, isto está acontecendo, eu não estou a perceber uma merda do que é isto, estou chateada, rebentem. E depois, se calhar, tipo, passado um dia, 2, 10, a maré baixa e vocês já conseguem perceber o que é que as coisas ensinam. Mas eu acho que é muito pior nós não nos permitirmos sentir, rebentar, deixar fluir aquilo que estamos a sentir, com o intuito, não, eu tenho que ser evoluído e perceber. Não. As pessoas têm que se permitir sentir e depois lá à frente conseguem entender. Mas porquê? Porque senão há um acumular de sentimentos que depois, se calhar, até vêm ao de cima em alturas menos positivas ou em alturas que não fazem sentido vir. Há uma necessidade aqui de haver uma calibragem e aquele texto que eu partilhei há alguns dias em relação aos homens, é isso que lhes acontece. Porquê? Porque os homens não estão habituados a sentir, não podem sentir. Não foram ensinados a engolir o choro, porque eram meninos, foram ensinados a fazer mil e uma coisas porque eram meninos e não se permitiram sentir.
E isso hoje em dia acontece tanto nos homens como nas mulheres. É preciso sentir, é preciso normalizar a preocupação, o carinho, a aceitação do outro lado. Tanto nosso como do outro lado, porque eu vejo muito isso, sobretudo no mercado de trabalho tradicional, em que há certas e determinadas posturas que são tomadas, que são super erradas, no sentido em que num seio de uma equipa de trabalho não há preocupação uns com os outros, não há aquele estás mal, diz o que é que se passa, se tiveres que chorar, chora, aquele tipo, dar um desconto às pessoas porque efetivamente elas não estão bem. Isso acontece no seio de trabalho e como nós ainda somos uma sociedade que é muito capitalista e esse tipo de comportamentos foi-se expandindo. Mas é por isso que há tantas pessoas em burnout, é por isso que há tantas pessoas com depressões. Porquê? Porque isso é um comportamento que neste momento começou com os homens, mas está tão generalizado que as pessoas não acham normal chorar, não acham normal discutir, não acham normal dizerem o que sentem, acham normal fazer de conta que está tudo bem. Não pode. Porquê? Porque isso, além de nos deixar doentes, faz com que nós nos reprimamos e não ouçamos a nossa intuição. Mais uma vez. Exatamente. E aqui a questão está também em que, perdão, em que nós temos que não cair nos exageros, não é? Porque, sim, nós devemos sentir, mas lá está, não ficar 1 mês, 2 anos a sofrer pela mesma coisa, não é? É aí que está a magia disto tudo, é nós percebermos, e vocês vão perceber que evoluíram quando vocês percebem, ok, eu já não fico ali a matutar no mesmo, sei lá, antes ficava 1 mês, agora eu fico 2 semanas. E esse tempo vai diminuindo, dependendo das coisas, como é óbvio. E acho que essa é, assim, essa é a maior aprendizagem. Sim, a partir do momento em que tu tornas-te evoluído, se calhar espiritualmente, também te consegues tornar emocionalmente e profissionalmente, porque acho que as pessoas. Eu vejo isso por mim, em que eu era uma pessoa tão pouco evoluída que qualquer tipo de crítica a mim era motivo para me deixar triste. Uhum. A partir do momento em que eu realmente comecei a evoluir e comecei a perceber que os meus defeitos na realidade não eram defeitos, era a minha diferença. Quando eu comecei a perceber que na realidade as críticas que eu sofri não eram críticas a mim, mas eram reflexo daquilo que as pessoas eram, ou quando por simplesmente as críticas que me faziam era com o intuito de me picar para eu ir mais longe ainda com o que ia, porque isso era bom para os outros. Primeiro já não me incomodo com críticas, já nada me deixa chateada com aquilo que me possam dizer. E eu acho que efetivamente liguei de tal maneira ou foda-se que podem dizer o que quiserem e fazerem o que quiserem, que a mim não me incomoda. Mas porquê? Foi preciso eu crescer e realmente ter um autoconhecimento muito grande. Exatamente. E vocês que querem trabalhar a vossa intuição, primeiro têm que se desconectar de tudo que é exterior. Quando eu digo desconectar-se não é 300%, mas não valorizar as pequenas coisas que acontecem no meio exterior. E tirarem tempo, é necessário tirarem tempo diariamente para vocês. 1 hora, meia hora de manhã, meia hora à noite, 1 hora à noite, o que vocês conseguirem. Mas vocês precisam de tempo para vocês fazer uma meditação, fazer um contacto com a natureza, escrever, fazer afirmações, contacto íntimo com vocês. Para quem tem dificuldades em fazer meditação, há N exercícios que vocês podem fazer que vos vai acalmar a mente, porque eu também tenho muita dificuldade em meditar, mas, por exemplo, uma coisa que me acalma imenso é caminhar. Eu meto os fones nos ouvidos com aquilo que quero ouvir e vamos caminhar, sobretudo à beira-mar, agora que eu moro à beira do mar, tenho essa vantagem. Por isso, vocês façam um pequeno altar vosso, façam um pequeno ritual vosso. Não tenho tempo. Se não tens tempo para ti, não tens tempo para nada. Se a tua vida está tão ocupada ao tempo que não podes tirar 10 minutos para ti, meia hora ou 1 hora, as tuas prioridades estão trocadas.
sem Aquelas, dúvida. aquelas horas extras que tu não consegues dizer que não ao teu patrão, começa a dizer. Assim já tens mais tempo para ti. Vamos deixar de ter aqui esta ideologia que vestir a camisola em Portugal é fazer horas extras. Não é. Por isso, vestir a camisola tanto serve para o lado dos empregados como ao lado dos patrões. Se há trabalho, contratem mais gente. Vocês têm que ter o vosso tempo de qualidade com vocês próprios para vocês se acalmar. Façam caminhadas, façam meditação, façam algum tipo de desporto. Há pessoas que se acalmam a pintar desenhos, como eu e a Liliana às vezes também acontece. Fazer crochê, lá está. Qualquer coisa que trabalhe o vosso lado artístico e intuitivo, percam tempo com isso. Peguem num caderno, escrevam como vocês se sentem ao longo do dia, façam as vossas afirmações, jornal, como é que se diz? Journaling? Journaling, sim. Ou um diário de bordo, o que vocês lhe queiram chamar. Vocês, se quiserem, até podem ir na minha página de Instagram, tem lá o meu Linktree. Na minha bio tenho um e-book de equilíbrio e bem-estar, que tem lá livros, tem lá cenas da Netflix para ver, tem lá alguns exercícios. E eu fiz aquele e-book mesmo porque foi coisas que eu comecei a fazer para mim e achei, ok, foram coisas que fizeram diferença para mim, posso fazer diferença para os outros, mas tirem esse tempo para vocês vão perceber que vão deixar estar tanto tempo no pensar e no fazer, vai haver aí uma calmaria diferente, vocês vão se sentir melhor e a intuição vai acabar por chegar, porque é como se vocês tivessem tapulhos à vossa intuição, é como se vocês estivessem a atrapar o vosso terceiro olho, o vosso chakra coronário, é coronário? É. Sim. E as coisas não chegassem. A partir do momento em que vocês começam a destapar com pequenas coisas, a informação começa a chegar. Vocês vão criar resistência, às vezes, tipo eu, à mudança, mas a vida depois dá-vos uma chapada e vocês são obrigados a fazer as coisas a mal. Mas aqui a intuição é uma coisa que se torna engraçada, muito engraçada, porque vocês façam um exercício. Quando vocês ouvirem aquela voz ali, vocês costumam ignorar, vocês façam aquilo que a voz diz. Não precisa ser em grandes decisões, pode ser em pequenas decisões, mas façam. E quando as coisas começarem a alinhar-se mediante essa pequena voz, com pequenas coisas, vocês vão ter vontade de alinhar a vossa pequena voz a coisas grandes. Exatamente. E aqui há algumas coisas que vocês podem fazer. A Thelma já disse, algumas. Vocês podem também usar ferramentas. Muita gente às vezes pergunta-se, não sei o quê, mas isso do tarô também ajuda? Sim, o tarô ajuda vocês a conectarem-se com a vossa intuição. Cristais ajudam, óleos essenciais, ok? Todas estas coisinhas ajudam a que vocês se possam, florais, se conectar com a vossa intuição. E lembrem-se, acho que assim, a velha máxima que queremos deixar aqui é nada em exagero, ok? De nada adianta vocês agora quererem fazer um switch e mudar completamente, agora estava só no fazer e agora vou só para a intuição, só faço. Não. E, gente, existem coisas e métodos que estão comprovados, ok? E essas coisas nós podemos e devemos seguir também. Não é preciso ir só porque eu senti não sei o quê. Está E tudo se na certo. fase inicial vocês tiverem necessidade de procurar um profissional, por exemplo, opa, eu quero mudar, mas sinto-me extremamente bloqueada e pesada, uma sessãozinha de Reiki. Uhum. Vai ajudar a limpar, uma ou duas, tipo, uma de 15 em 15 dias, ou uma por mês, conforme vocês possam, e auxiliem isso com rituais diários, que as coisas vão aos poucos. Eu nunca pensei que é tarde. Nunca pensei que é tarde e estou a falar disto porque me disseram isto lá está numa sessão de Reiki. Eu tudo bem que muita gente considera que eu sou nova, que tenho 28 anos, mas eu, às vezes já me sinto que tenho 60. E também disseram-me que estou sempre em ansiedade porque eu sinto que estou sempre atrasada. Lá está. O fazer, o querer sempre tudo para ontem e cada coisa a seu tempo. Por isso vocês têm 28, 30, 40, 50, nunca é tarde. Eu digo isto, vejo isto sobretudo pelos meus pais. Meus pais têm 55 anos e acho que a vida deles está a mudar agora como nunca mudou. Por isso, nunca é tarde. E eu vejo muita gente a evitar mudar de carreira, a evitar mudar de postura de vida, porque pensa, agora tenho 35, agora não vale a pena. Vale sempre a pena. As pessoas mais evoluídas que eu conheço trataram delas até à hora da morte. Por isso, minha gente, não criem essa resistência. A vossa evolução, se calhar, foi assim até aos 50 anos.
E aos 50 anos, se vocês têm a oportunidade de mudar, ótimo. Há pessoas que mudam aos 20, mas se calhar aos 50 vão ter outro tipo de problemas que vocês nunca tiveram na vida. Por isso, não se bloqueiem. É tudo mais. Não é tão fácil quanto muita gente quer dar a entender, mas não é tão difícil como vocês pensam. Sim. Então, com estas informações vos deixamos. Este foi então o podcast, o primeiro episódio do nosso podcast, agora a versão gravada. Espero que vocês gostem desta versão. Podem deixar comentários na mesma, que a gente vai responder a tudo, ok? E nós vemos daqui a uns anos o podcast terá assim, edições e essas coisas todas. Por enquanto, ele irá mesmo assim a cru. Espero que tenham gostado e passo a palavra à Telma até para a semana. Como normal, vem a parte chatinha. Não se esqueçam do gosto, por favor, partilhem. Aquela amiga que está mal da cabeça, que está a precisar aí do mundo, partilhem com ela, subscrevam para vocês receberem as notificações. Foi como a Liliana diz, agora é uma versão gravada e nós não estamos no momento atual a comunicar com quem está a ver, mas nós, quando tivermos a oportunidade, nós respondemos a comentários. Vocês também conhecem as nossas páginas de Instagram, alguma coisa, podem falar connosco, mandar uma mensagem, nós estamos aqui para ajudar. Não se esqueçam disso e até para a semana. Beijinhos.